Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar de funções orgânicas oxigenadas, ácidos carboxílicos, éster e éter. Começamos aí com ácido carboxílico. Quando somos picados por insetos, como formigas e abelhas, a sensação de dor intenso, inchaço e a coceira no local da picada se devem ao contato de um tipo de ácido carboxílico com a nossa pele. O ácido metanóico, o mais simples dos ácidos carboxílicos, também conhecido como ácido fórmico, justamente por ser encontrado em certas formigas que o injetam ao picar. Essa substância também é encontrada na ortiga, no pinheiro e em alguns frutos. Temos aí alguns exemplos de ácidos carboxílicos e suas fontes naturais. O ácido etanóico, presente no vinagre. Temos o ácido butanóico na manteiga. Temos o ácido octadecanoico, né, dos óleos vegetais. Temos aí o ácido pirúvico, né, do metabolismo da glicose, ácido cítrico das frutas cítricas, os aminoácidos, que são as proteínas, entre outros. Além das fontes naturais, os ácidos carboxílicos também podem ser obtidos aí nas reações de síntese. Uma das formas é mediante as reações de oxidações do álcool, né, de álcoois e aldeídos, como ocorre nas transformações do vinho em vinagre. Por causa do contato do vinho com o oxigênio do ar, o etanol presente na bebida é oxidado ao longo do tempo, primeiro a etanal, que é um aldeído. Posteriormente, o aldeído é novamente oxidado a ácido etanóico, mais conhecido como ácido acético, que é um ácido carboxílico, formando aí o vinagre. Nesse processo, o agente oxidante é o oxigênio atmosférico, mas podem ser utilizados aí alguns agentes oxidantes mais fortes, né? Como o dicromato de potássio, para aumentar a rapidez e a eficiência aí do processo. Então, esse esquema aqui representa aí as oxidações sucessivas do etanol em etanol e posteriormente em ácido etanóico, né? Com a indicação da alteração dos NOx nos átomos de carbono. Olha aqui, -1, mais 3. Então, aqui é a oxidação do carbono. Bom, o ácido carboxílico é constituído de um grupo carbonila ligado a um grupo hidroxi. Assim forma o grupo carboxilar. Então eu tenho a carbonila ligada a um grupo hidroxi. Esse grupo apresenta geometria trigonal plana e são capazes de realizar aí ligações de hidrogênio por meio da carbonila e do grupo hidroxi. Aqui é a representação básica de um ácido carboxílico. Radical COOH, onde eu tenho a dupla O, OH, e aqui os polos, né, positivos e negativos dessa molécula, dando a ela um caráter polar. Bom, as interações das moléculas dos ácidos carboxílicos são mais fortes que as das moléculas que apresentam somente grupo hidroxi, né, que é o álcool. Então a gente tem aqui um ácido carboxílico e um álcool. Perceba, mesma massa molar, só que a interação entre este ácido carboxílico é maior da que do álcool, justamente por essa polaridade aqui, dupla O, né, carbonila, e a hidroxila, que tem aí as ligações de hidrogênio, certo? Então, a temperatura de ebulição do ácido carboxílico é maior que a temperatura de ebulição aí do álcool. E a capacidade dos ácidos carboxílicos de cadeia curta faz com que eles sejam solúveis em água. Então, até 5 carbonos aí, eu tenho os ácidos carboxílicos solúveis em água. E a solubilidade em água decresce com o aumento da cadeia carbônica, porque o caráter apolar se torna predominante.
e, consequentemente, as interações do tipo de forças de London entre as cadeias também. Então, a força de London, que é a interação mais fraca. Né? Abaixo aqui a gente tem um modelo de bola e vareta para as moléculas de ácido acético, principal componente de vinagre, e do ácido palmítico, principal componente do óleo de palma. Enquanto o ácido acético é solúvel em água, em qualquer proporção, a presença de uma longa cadeia carbônica apolar torna o ácido palmítico insolúvel em água. Para que possamos dar nome aos ácidos carboxílicos, então seguimos o prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbonos, infixo, a insaturação, alcano, alceno, alcino, alcadieno, e o sufixo, a função orgânica oico, terminação oico. Bom, aqui eu tenho um ácido carboxílico, a carbonila, e a hidroxila ligada a essa carbonila na extremidade da molécula. Esse ácido carboxílico tem 4 carbonos. Então, se eu pego 4 carbonos mais a insaturação an e o oico, eu vou ter butanoico. But, 4, an e oico. Butanoico. E eu sempre agrego o nome ácido antes dessa nomenclatura. Ácido butanoico. Um próximo exemplo, que segue a mesma orientação. Eu tenho aqui 5 carbonos e a carboxila nessa extremidade. Seria então pentanoico, só que eu tenho um radical metil aqui no carbono 3. Então eu tenho 3-metil pentanoico e agrego ácido antes da nomenclatura dessa cadeia. Ácido 3-metil pentanoico. Mais um exemplo, para fecharmos, onde eu tenho aqui uma cadeia fechada, ramificada e com a função de ácido carboxílico. Como que eu penso essa cadeia fechada? O carbono 1 tem que estar ligado ao carbono da função. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam, por que este carbono é 1 e esse carbono é o 2 e não do outro lado? Por conta dessa ligação dupla, insaturação, que faz parte da cadeia carbônica principal. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Se eu fosse contar do outro lado, seria 1, 2, 3, 4. Eu busco o menor número. Logo, então, eu tenho no carbono 5 metil. Ok? Então, tenho 5 metil. No carbono 1, 2, 3, eu tenho uma insaturação em, numa cadeia carbônica de 6 carbonos. Então, eu tenho um ciclo X3-en. Então, por conta de ser cadeia fechada, eu agrego também um ciclo antes da nomenclatura. 5-metil, ciclo X3-en. Só falta a função orgânica. Oico. No carbono 1, eu tenho a função orgânica oico. Ok? Então, e agrego ácido antes do nome da molécula. Vamos para o éster. Éster. Os óleos e as gorduras são fontes naturais de ésteres. As moléculas desses ésteres são derivadas de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. E de propano 1,2,3-triol, mais conhecido como glicerol, e extensivamente usado nas indústrias alimentícias, cosméticos e como materiais aí para outros produtos, tensoativos, ceras, etc. A palavra éster, ela tem origem da estearina ou estereato de glicerina, presente nas gorduras animais e aí usada também há milênios na produção de velas e mais tarde aí na produção também de sabão. Observam-se na forma estrutural que as porções correspondentes ao triálcool, o glicerol, é um triálcool, 3 hidroxilas, ao ácido carboxílico, que é o ácido graxo, nesse caso aqui, com 18 carbonos na sua estrutura, por causa dessa composição, os óleos e as gorduras são também conhecidos como triglicerídeos, ou especialmente em medicina, triglicérides. Okay? Então, eu tenho a parte derivada do triálcool, o propano 1,2,3-triol, e aqui ligados aí
os ácidos graxos, os ácidos carboxílicos, formando aí, então os ésteres. Diferentemente, né, dos ésteres que formam os óleos e as gorduras, os ésteres de cadeia curta são usados como solventes. É o caso do etanoato de etila, do etanoato de butila e do etanoato de propandoisila. Eles são encontrados em adesivos e em removedores de esmaltes, entre outras aplicações. Alguns ésteres produzidos por plantas são responsáveis aí por aromas e sabores característicos de flores e frutos que podem ser sintetizados, dando origem aos aromas artificiais presentes em alimentos, como a gente vê nessa tabela, né? O sabor artificial, por exemplo, da banana, ele é tirado do etanoato de butila. O sabor da maçã verde, do etanoato de pentila. Então, quando a gente come alguma bala, por exemplo, de maçã verde, aquele sabor artificial de maçã verde é dado a essa substância, etanoato de pentila. Alguns tipos de moléculas de ésteres são precursores de polímeros chamados poliésteres, como o PET e o PVA. Ambos aí bastante presentes em nosso cotidiano, como mostra a tabela abaixo aqui, né? Onde os PETs são muito encontrados em embalagens de fibras têxteis e o PVA encontrados aí em tintas e colas. E as formas estruturais aí desses dois ésteres, certo? Então a gente vai ver agora as características dessas ligações. O éster é representado pelo grupo carboxilato, em que R1 e R2 representam aí grupos alifáticos ou aromáticos. Então eu tenho um carboxilato, que é a carbonila ligada a um oxigênio, ok? A função orgânica éster, ela deriva do ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio do grupo hidroxi por uma cadeia carbônica, como pode ser identificado aqui no exemplo do esteriarato de glicerila, mostrado aqui embaixo. Né? Então, a função orgânica éster deriva do ácido carboxílico. Certo? A polaridade do grupo funcional dos ésteres, a cadeia carbônica, representada por R2, é mais eletronegativa que o átomo de hidrogênio do grupo hidroxi dos ácidos carboxílicos. Isso faz com que os ésteres sejam menos polares que os ácidos carboxílicos de massa polar correspondente. E a gente representa essa função do éster por COO, C-O e o oxigênio como heteroátomo. Aqui algumas características, né, e propriedades de algumas substâncias do ésteres. Ora, o ácido etanoico, etanoato de propila e o etanoato de pentila. Aqui é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho dois ésteres. Ora, aqui o ácido carboxílico ele tem uma polaridade, né, maior, uma força de interação maior que os ésteres. Logo, o ponto de ebulição dele é maior. Bom, nomenclatura dos ésteres. Primeiro, eu preciso identificar o ácido carboxílico, o qual o éster deriva. Aqui eu tenho uma C-O e aqui seria OH. Então, o ácido carboxílico seria o ácido etanoico, certo? Identificado esse ácido carboxílico, então eu tiro o nome ácido, esse ico se transforma em ato. Então, aqui eu vou ter um etanoato. E depois eu identifico a cadeia carbônica derivada do álcool, levando em conta o ácido carboxílico. Ele deriva de um éster, deriva de um ácido carboxílico e um álcool. Então, a parte do álcool, eu tenho um álcool com um carbono, metanol. Logo, eu pego e tiro esse ol e transformo ele em ila. Então, aqui no caso, eu vou ter etanoato de metila.
Os próximos exemplos que eu tenho aqui é etanoato de propila, porque a parte do ácido carboxílico com 2 carbonos e a parte do álcool com 3. Etanoato de propila. Etanoato de 5. Etanoato de pentila. Então eu tenho aqui a parte do ácido carboxílico e a parte do álcool. Então eu vou dar um nome dependendo aí das estruturas. Parte do ácido carboxílico, parte do álcool, certo? Éter. Os ésteres foram as primeiras substâncias a serem usadas como anestésico. Em 1842, lá nos Estados Unidos, pelo Dr. Crawford Williamson Long. E em 1847, aqui no Brasil, pelo Dr. Roberto Jorge Haddock. Então, nessa época, as anestesias, né, elas não eram tão usuais. Então, as cirurgias eram feitas de uma forma bem rápida, né? E para a sorte de quem sofria essas cirurgias aí, às vezes desmaiava no meio do processo, enfim. No entanto, a substância usada aí pelo Dr. Long foi o éter dietílico, né? E, no entanto, o emprego dessas substâncias como anestésico envolve riscos. Sua toxicidade é elevada, e ele é inflamável ainda. E, além disso, ele reage com o oxigênio do ar, formando peróxidos, compostos instáveis que podem causar aí explosões. Por isso, com o passar do tempo, o éter dietílico, que está aqui na fórmula, ele foi substituído por outros anestésicos mais seguros, né? Que foram reconhecidos aí mais tarde. Bom, a obtenção e aplicação aí dos ésteres. Então, nós temos aí o éter, empregado aí como aditivo antidetonante. Nós temos o eugenol, o vanilila. Então, vários ésteres com as suas fórmulas estruturais e as suas obtenções. Então, são vários tipos de éteres, e cada um é usado de uma forma distinta, ok? Mas sempre aqui, ó, um hidrocarboneto e um oxigênio como heteroátomo. Então, não importa o radical, o tipo de radical, eu sempre vou ter o oxigênio como heteroátomo. Os éteres, um éter apresenta um átomo de oxigênio entre átomos de carbono de uma cadeia, ok? Então, o oxigênio é o heteroátomo. Então, o éter apresenta uma cadeia carbônica heterogênea. Os éteres são moléculas polares por causa da geometria angular causada pela repulsão dos pares de elétrons não ligantes do átomo de oxigênio, na molécula. Essa polaridade, entretanto, é inferior ao dos álcoois, correspondentes por causa da menor diferença de eletronegatividade entre a ligação oxigênio-carbono em comparação com a ligação oxigênio-hidrogênio. Okay? Então, a diferença de polaridade entre oxigênio e hidrogênio é maior que a diferença de polaridade entre oxigênio e carbono. Okay? E a solubilidade dos éteres é comparada à solubilidade aí dos álcoois, okay? Apesar da força de interação. Para dar nome a um éter, então, primeiro, divida a forma molecular, a forma estrutural pelo oxigênio, certo? A maior cadeia é a cadeia carbônica principal. Nesse exemplo aqui, nós temos cadeias carbônicas de mesmo tamanho. Então, qualquer um eu posso separar. Separo aqui, a cadeia carbônica principal. Pode ser qualquer uma. Então, aqui é o etano, certo? Depois, eu pego a menor cadeia com o oxigênio, ela vai ser tratada como substituinte. Então, vou dar o nome dela, etoxi. Por que aqui etano? Porque eu tenho 2 carbonos. Por que etoxi? Porque eu tenho 2 carbonos. Então, eu vou ter aqui etoxi, desse substituinte, e o etano que eu escolhi como cadeia carbônica principal, por conta das duas extremidades terem o mesmo número de carbonos. Então, aqui eu vou ter um etoxi
etano é o nome dessa estrutura, certo? Ou éter metílico, ok? Então, a norma da IUPAC segue essa nomenclatura. Mais um exemplo, né? De novo, a gente divide a forma estrutural pelo oxigênio. A maior cadeia é a cadeia principal. Então, eu tenho aqui um carbono. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, né? Então, aqui eu tenho um propano, certo? Aqui eu tenho um propano. Aqui eu tenho um metóxi. Então, na verdade, eu vou ter 1, 2, 3, um metoxipropano, certo? Ou éter metílico propílico, ok? Então, essa aí foi a nossa aula sobre funções orgânicas envolvendo aí ácido carboxílico, éster e éter. Um molde de abraços, até a nossa próxima aula.